Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que se encontrem bem. Está no ar o Movimento Crítico. Eu me chamo Emerson e antes de iniciar esse vídeo, vou passar alguns comunicados para vocês com relação ao canal. Como vocês sabem, o canal ele deu uma diminuída em relação às publicações, mas não quer dizer que o canal vai acabar, mas os conteúdos que serão postados aqui vão ter uma menor frequência, tá? Mas não quer dizer que eu não vá trazer convidados para participar de lives aqui ou que não vá estar sendo postado algum conteúdo futuramente, mas vai dar uma diminuída e qualquer coisa eu vou estar informando vocês na aba de postagens aqui mesmo do YouTube ou lá no meu Instagram, tá certo? Por que vai ter essa diminuição na postagem dos conteúdos? Como vocês sabem, recentemente, quem está acompanhando aqui a aba de postagens, eu passei em um processo seletivo de mestrado e também fui convocado para trabalhar numa prefeitura aqui perto, então a minha rotina vai ser um pouquinho mais corrida, então para publicar mais conteúdos vai ser complicado, porque vai pegar ali turno da noite também, nessa rotina. E é isso, pessoal. Sempre que eu puder, estarei postando aqui novos conteúdos e também trazendo convidados, como vocês sabem, né, de outras áreas ou da minha área, para estar falando sobre diversos assuntos e compartilhando informação com vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo. E assim, pessoal, o tema desse vídeo é sobre patrimônio imaterial e patrimônio material. A gente vai conversar sobre essas questões aqui para entender o que de fato é isso. Alguns podem se perguntar por que você está fazendo esse tema? Porque geralmente são assuntos que dificilmente a gente vê comentando, alguém falando, então é importante trazendo essa ideia para a gente aprender, né? Entender os significados dessas questões e também para poder entender e preservar esses patrimônios que fazem parte da nossa sociedade, né? Então é importante trazer esses assuntos para que a gente possa ampliar nosso acervo de conhecimento. É de extrema importância a gente estar sempre conhecendo algo novo, não é isso? E esse vídeo ele casa com o anterior que eu lancei, né, que fala sobre os jogos. Então a gente vai entender essa defesa desse patrimônio e também vamos conhecer alguns conceitos. Para quem não conhece o conceito de relativismo cultural, principalmente aquele relativismo sem limites, a gente vai fazer umas críticas em relação a isso e também explicar o que é etnocentrismo. Então, são temas interessantes que a gente vai abordar aqui, então acompanhe para saber essa explicação. Outra coisa que eu acho importante reforçar, né? Se você chegou agora nesse canal, está conhecendo agora por meio das pessoas, né? Deixa aquela curtida, aquele comentário para ajudar, né, a ampliar e chegar a mais pessoas que têm interesse em saber sobre os temas que estão sendo colocados aqui. Então, pessoal, quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente já pensa logo em várias questões, né? Por exemplo, em prédios antigos, igrejas, monumentos, museus. E isso é o de fato que chamamos de patrimônio material. Mas tem também o patrimônio imaterial, que é onde entram os saberes, as tradições, as músicas, as festas, os jogos, as danças, as religiosidades e também as crenças, os costumes que fazem parte de um acervo cultural daquela população ou de uma determinada comunidade. Então, tudo isso está relacionado à identidade de um povo. O INPAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, define patrimônio material como essas práticas, expressões e conhecimentos que comunidades reconhecem como parte da sua herança cultural. Pessoal, é tipo, por exemplo, forró, maracatu, a capoeira, coisa que não dá para colocar numa prateleira, mas que marca a vida da gente, ou seja, de uma forma simbólica. E agora vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de cultura, cai num problema que é o relativismo cultural, que é uma ideia que tudo que é cultural está certo e não pode ser questionado. Mas não é bem assim, né? Se uma prática cultural ela acaba prejudicando a dignidade humana, a saúde ou oprimir alguém, não dá para simplesmente dizer, ah, é cultura, então tá valendo. Não é bem assim. Por isso entra a importância de olhar a cultura de forma crítica também. Como já dizia o pessoal mais ligado à pedagogia crítica, tipo Saviani, sem cair na demonização, mas também sem aquele discurso pós-moderno vazio, de que cada um tem sua verdade. A vida social ela tem materialidade e isso pesa. Então, quando a gente fala de cultura, a cultura é algo que está sempre em construção, mas também é um processo de disputa. Em contrapartida, pessoal, também não dá para cair no etnocentrismo. E o que é isso? Que é quando a gente julga a cultura do outro a partir da nossa. Por exemplo, dizer que um jogo indígena não é esporte de verdade porque não tem medalha ou regra escrita, isso é olhar com a régua da nossa cultura e desvalorizar a do outro. E o desafio principal é encontrar um meio termo, nem aceitar tudo sem crítica, nem impor um padrão universal, é reconhecer que existem diferentes formas de viver e, ao mesmo tempo, colocar o pé no chão
das condições materiais e sociais que essas práticas elas acontecem de fato na vida real. E aqui, pessoal, o vídeo começa a ficar mais interessante. Quando a gente conecta isso com o corpo, com o jogo, com a atividade física, pense comigo, os jogos tradicionais como a capoeira, a ciranda ou até o futebol de várzea são exemplos de como o corpo é veículo de patrimônio imaterial. Um autor que eu já mencionei aqui no vídeo passado e em outros vídeos como Huizinga, na obra Homo Ludens, já dizia que o jogo é um elemento fundamental da cultura. E Camus, que é um autor também que eu mencionei no vídeo anterior, em sua obra Os Jogos e os Homens, mostrou como essas práticas elas variam entre competição, sorte, vertigem e imitação. Então, se a gente traz isso para o contexto do Brasil, dá para ver que os jogos e práticas corporais não são só lazer, são memória, identidade e resistência. O esporte de alto rendimento, que muita gente idolatra, também pode ser lido como um patrimônio material. Por exemplo, os estádios, medalhas, infraestrutura. E a questão imaterial presente nisso são o que? São as narrativas, os rituais, as torcidas. Mas vejam, ele também carrega contradições. A questão da elitização, mercantilização, exclusão. E é nesse choque que a crítica entra de fato. E é com base nesses diversos aspectos que a gente vai percebendo por que é importante preservar e ressignificar esses espaços, né? Tanto materiais como imateriais, e entrar em defesa deles, porque eles carregam histórias, memórias e afetos também. E agora nessa parte do vídeo, pessoal, eu trago exemplos práticos do que seria de fato esse patrimônio imaterial. Por exemplo, o frevo ele foi reconhecido como patrimônio imaterial pelo INPA. E o frevo ele não é apenas a música, ele também tem um corpo em movimento, tem coreografia, tem um contexto ali, tem memórias, carrega afetos. Outro exemplo, o futebol de várzea, é bastante conhecido. E ele mesmo sem ter um reconhecimento oficial, é uma prática cultural de massa, que organiza a vida comunitária em muitos bairros. Então você pode perceber que diversas crianças ali, eles praticam esse esporte, tanto crianças como adolescentes, né? Ali nos terrenos baldios, às vezes no meio da rua, no calçamento, né? Também temos os jogos indígenas, como por exemplo o arco e flecha, que são práticas que conectam identidade e resistência também. Então, pessoal, perceber que todas essas práticas, né, como ideia da defesa do patrimônio cultural, é entender que o corpo ele carrega memória, é entender também que a cultura ela se reinventa, ela se ressignifica. Então, por isso que é central essa defesa dessa ressignificação do que seria o patrimônio material e também a defesa do patrimônio cultural, né, que faz parte, né, da gente enquanto ser humano, né, que são práticas que estão ali perduradas e que são transmitidas de geração para geração. Então, pessoal, se a gente junta tudo, patrimônio cultural, crítica ao relativismo, combate ao etnocentrismo e valorização das práticas corporais, dá para ver que a luta pelo patrimônio não é só sobre preservar o passado, é sobre disputar o presente e o futuro. Então, pessoal, defender o patrimônio material e imaterial é também defender o espaço físico para a educação física crítica, para os jogos populares, para o lazer comunitário, para a cultura viva do povo. E isso não cabe nem no museu sozinho, nem em outros discursos esvaziados. Cabe na vida concreta. Então, assim, pessoal, que tema interessante, né? Então, bora deixar esse papo girar também nos comentários. Porque a cultura é diálogo e movimento. Então, pessoal, para dar uma pausa desse vídeo, a dica do movimento cultural de hoje é que vocês pesquisem, entrem no site do INPAN para entender o que de fato seja a importância de defender a cultura, o patrimônio, tanto material como imaterial. Então fica a dica para vocês se aprofundarem e entenderem melhor sobre essa dimensão. E para encerrar, pessoal, o patrimônio não é só pedra, nem só papel. É corpo, é memória, é disputa social. A gente precisa defender sem cair no oba-oba do relativismo e sem impor uma régua única que desvalorize o outro. Então, pessoal, se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Então, pessoal, se tudo é movimento, ressignificar e preservar o patrimônio material e imaterial também faz parte. Um grande abraço para vocês, até mais e valeu!